Bem, muito obrigado a todos. É uma honra ter Bibi e Sara conosco. Eles são meus amigos há muito tempo e tivemos um enorme sucesso juntos. E eu acho que isso só vai se tornar um sucesso ainda maior no futuro. Então, é realmente muito bom tê-los aqui na Casa Branca. Não há nada como a Casa Branca e é ótimo ter vocês dois aqui e todas as suas pessoas maravilhosas, Ron. Trabalhamos juntos por muito tempo e tivemos bons resultados juntos e tivemos um ótimo momento. Dizemos que é muito trabalho, mas tivemos um grande resultado recentemente e vamos ter muitos outros grandes resultados. Então, é ótimo tê-los aqui. Muito obrigado. Obrigado. Quero expressar o apreço e a admiração não só de todos os israelenses, mas do povo judeu e de muitos admiradores ao redor do mundo pela sua liderança. Sua liderança do mundo livre, sua liderança de uma causa justa e a busca pela paz e segurança que você está conduzindo em muitas terras, mas agora especialmente no Oriente Médio. Temos grandes oportunidades. O presidente tem uma equipe extraordinária e acho que nossas equipes juntas formam uma combinação extraordinária para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades. Mas o presidente já percebeu grandes oportunidades. Ele forjou os acordos de Abraão e está forjando a paz neste exato momento, em um país e em uma região após a outra. Então quero apresentar a você, senhor. Presidente, a carta que enviei ao Comitê do Prêmio Nobel está te indicando para o Prêmio da Paz, o que é bem merecido, e você deveria recebê-lo. Muito obrigado. Disso eu não sabia. Uau. Muito obrigado. Obrigado. Vindo de você em particular, isso é muito significativo. Muito obrigada, Bibi. Obrigado por tudo o que você está fazendo. Obrigado. É uma grande honra. Muito obrigado a todos. Agradeço. Senhor Presidente, já falou com famílias das vítimas do Texas? E o que pretende fazer ao viajar para Dallas hoje? Bem, vamos fazer o possível para deixar tudo o mais confortável possível para o estado do Texas. Eles têm um ótimo governador, senadores maravilhosos, representantes excelentes e vamos trabalhar juntos com eles. E temos trabalhado muito duro. Toda esta mesa tem trabalhado. Foi um evento terrível, Você viu isso, Bibi? O Texas foi profundamente atingido por algo que foi uma grande surpresa tarde da noite. Então estaremos trabalhando com o governador e com todo o povo do Texas. E o senhor vai para o Texas? Iremos na sexta-feira. Presidente, houve um incidente de segurança, um incidente no norte de Gaza hoje, mais ou menos, na mesma hora em que o primeiro-ministro estava se reunindo com o secretário de Estado, o ministro Steve Reichhoff. Isso. E vários soldados das FDI teriam sido feridos ou possivelmente mortos. Isso, de alguma forma, complica as negociações de cessar-fogo para este mês? Eu não acho. Eles querem isso, eles querem se reunir e querem se cessar fogo. Então, eu não acho. Steve, você poderia responder a isso? Você sabe sobre isso? Bem, acho que é terrivelmente lamentável. Estávamos conversando sobre como é... Mas há uma chance de finalmente fazermos um acordo de paz, senhor primeiro-ministro, como conversamos antes. Eu ainda mantenho uma visão otimista de que isso ocorrerá em breve. Muito em breve. Senhor Presidente, o primeiro-ministro, os Estados Unidos vão apresentar alguma oferta final ou eles vão... Uma oferta final? Então, os sul-coreanos e os... Olha... Estamos sempre dispostos a negociar algo que seja justo. Mas já conversamos com a maioria dos países e, basicamente, eles tiveram as coisas do jeito deles por muitas e muitas décadas, como você sabe. E chegou a hora de queremos apenas justiça. Isso não é realmente equitativo do nosso ponto de vista, porque é apenas um pequeno gesto em comparação com o dano que foi causado ao longo dos anos. Mas não tivemos nenhum outro presidente disposto a fazer isso. O período mais bem sucedido financeiramente que o país já teve, o primeiro mandato, acho que esse mandato vai ser muito melhor, ainda melhor do que aquele foi o melhor de todos e este vai ser, acredito, substancialmente melhor e estamos a caminho de fazer isso. Já arrecadamos mais de 100 bilhões de dólares em tarifas e ainda nem começamos. E tudo o que digo para os outros países é que, você sabe, alguns deles quiseram fazer um acordo e querem ser justos. Outros talvez tenham ficado um pouco mimados. Eles ficaram um pouco mimados porque
durante 30, 40, 50 anos, eles estavam se aproveitando do país. Então, nós vamos, eu diria que é final, mas se eles ligarem com uma oferta diferente, se eu gostar, nós faremos. O sim nessa linha agora é realmente definitivo? É isso mesmo? Eu diria que é firme. Não, eu diria que é firme, mas não 100% firme. Se eles ligarem e disserem, gostaríamos de fazer algo de uma maneira diferente, estaremos abertos a isso. Mas, essencialmente, é assim que está agora. Sim. Senhor presidente, o seu plano de realocação dos palestinos ainda está em pauta? Existe um plano? Houve algum progresso em encontrar países que aceitariam? Talvez seja melhor eu deixar você responder essa pergunta. Senhor presidente. Ele precisa responder. Desculpe. Acho que o presidente Trump teve uma visão brilhante. Chama-se livre escolha. Sabe, se as pessoas quiserem ficar, podem ficar. Mas se quiserem sair, devem poder sair. Não deveria ser, sabe, uma prisão. Deveria ser um lugar aberto e dar às pessoas o direito de escolher livremente. Estamos trabalhando com os Estados Unidos e eu acho que estamos chegando perto de encontrar vários países e acredito que isso vai dar novamente a liberdade de escolha. Os palestinos deveriam ter isso e espero que possamos garantir isso em breve. E tivemos uma ótima cooperação dos países vizinhos, ou seja, dos países ao redor de Israel, uma grande cooperação de cada um deles. Então, algo bom vai acontecer. Brian, você queria dizer algo? Senhor presidente, o senhor já mencionou antes que quer ser lembrado como um pacificador. Estamos no último capítulo para alcançar a paz neste conflito agora e em todos os outros nos quais o senhor está trabalhando? Bem, eu espero que sim. Veja, nós fizemos um trabalho com a Índia e o Paquistão, com a Sérvia, Kosovo, Ruanda e o Congo e isso foi tudo nas últimas 3 semanas, não foi, Marco? Nós fizemos e outros que estavam prontos para lutar e nós evitamos muitas lutas. Acho que muito importante, sinceramente, muito importante foi entre a Índia e o Paquistão. E nós resolvemos isso por causa do comércio. Estamos lidando com a Índia e estamos lidando com o Paquistão e dizemos, não vamos lidar com vocês de jeito nenhum se vocês forem lutar. E eles talvez estivessem em um estágio nuclear. Ambos são, você sabe, potências nucleares. E acho que impedir isso foi muito importante. Né? Estamos tentando ajudar com o monstro criado por Biden, toda essa situação que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. É uma coisa horrível, E eu não estou nada satisfeito com o presidente Putin. Mas isso é algo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Essa era uma guerra que nunca iria acontecer. Pode continuar, Brian. Eu só ia dizer, como você responderia aos seus críticos que, na eleição, eles disseram que você causaria a próxima Terceira Guerra Mundial, quando na verdade está resolvendo todos os problemas. Você está... Eu estou impedindo guerras. E eu odeio ver pessoas sendo mortas. Por exemplo, Ucrânia e Rússia não são americanos sendo mortos, não são israelenses que estão sendo mortos. São todos russos e todos ucranianos. Mas são 5 mil, talvez 7 mil na semana passada, 7.500 na semana passada, na maioria soldados. Mas pessoas em cidades e vilarejos também estão sendo atingidas. Mas a maioria das mortes é de soldados. Agora eles não vêm daqui. Mas são 7 mil almas na semana passada. E se eu puder parar isso, sabe, eles têm pais, têm irmãs e irmãos e vão se casar e quem sabe, eles são apenas pessoas, mas são almas. E se eu puder parar uma guerra, sabe, porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu estou decepcionado, francamente, que o presidente Putin não tenha parado. Eu também não estou feliz com isso. Você poderia, por favor, me dizer se você agendou as conversas naturais e importantes com o Irã? Nós agendamos conversas com o Irã e eles querem conversar. Eles levaram uma grande surra. Acho que quando atingimos os 3 locais, realmente eu diria os 3 locais, não apenas um. Um deles era grande e estava profundamente encravado no granito e foi obliterado. Aconteceu. A Comissão de Energia Atômica diz que está obliterado. Eu só gostaria de tirar o chapéu para esses pilotos incríveis, as pessoas que pilotaram aquela grande máquina e, francamente, os mecânicos e todos os outros. Quero dizer, eles tiveram 0.
Eles voaram por 37 horas sem nenhum problema mecânico. Quero dizer, quando você pensa em carregar as maiores bombas de todas, as maiores bombas que já lançamos em alguém, quando você pensa em bombas não nucleares. E, aliás, queremos manter isso não nuclear. Mas eles fizeram um trabalho fenomenal, foi um trabalho incrível, e eu acho que aquilo foi, eu estava conversando com o Bibi sobre isso antes, aquilo foi o verdadeiro começo do fim e terminou muito rapidamente depois disso. Não quero dizer do que aquilo me lembrou, mas se você voltar muito tempo atrás, aquilo lembrou as pessoas de um certo outro evento. E a foto de Harry Truman agora está no saguão, em um bom lugar no saguão, onde sempre deveria ter estado. Mas isso acabou com muita briga. Isso acabou com muita briga. Quando aquilo aconteceu, era um jogo totalmente diferente. Espero que não tenhamos que fazer isso. Não consigo imaginar querer fazer isso. Não consigo imaginar que eles queiram fazer isso. Eles querem se encontrar, resolver algo. Sabe, eles estão muito diferentes agora do que estavam há 2 semanas. Bem, posso te dizer, prefiro não dizer, mas você vai saber. Você vai ler sobre isso amanhã ou ver isso amanhã. E eu acho que não há nenhum impedimento. Eu não acho que haja nenhum impedimento. Acho que as coisas estão indo muito bem. Eles acabaram de, você sabe, se separar e não foi um período agradável de alguns dias. Na verdade, foi um pouco mais do que alguns dias, mas esse não foi um período agradável. E você sabe, no final, 14 mísseis foram disparados e cada um deles foi abatido no ar. Foi algo impressionante. Isso foi meio que o fim. E eles nos avisaram que estavam vindo, onde estavam e a que horas viriam. E disseram, se quiserem um horário diferente, podemos fazer isso. E isso é respeito quando fazem isso. Agradeci por terem feito isso. Não houve surpresa. Retiramos os soldados da base no Catar, neste caso. Mas eles sabiam que estavam vindo, 14 mísseis estavam a caminho. Aí uma hora eles disseram, você gostaria de adiar? Eu disse, não, deixe-os vir a 1 hora. E a 1 hora todos estavam. Como você sabe, mais de 5.000 pessoas deixaram a base. E tínhamos 3 artilheiros e 3 assistentes, e dos 14 que foram disparados, todos os 14 foram abatidos. E foi isso, foi basicamente isso. E nós tivemos um momento difícil, mas às vezes, sabe, às vezes você precisa passar por momentos difíceis para conseguir. Eu acho que as coisas vão realmente se acalmar bastante no Oriente Médio. Eles nos respeitam e respeitam Israel, respeitam muitas coisas que aconteceram. Ninguém nunca viu equipamentos como os que enviamos para destruir aqueles locais, mas quando aqueles locais foram destruídos, basicamente, aquilo foi o fim. Você acha que pode haver uma solução de 2 estados que crie um estado independente? Eu não sei, eu perguntaria isso ao Bibi. Você tem o maior homem do mundo para responder essa velha questão. 2 estados. Vá em frente, dê a ele sua resposta honesta. Eu acho que os palestinos deveriam ter todos os poderes para se autogovernar, mas nenhum desses poderes deveria nos ameaçar. Isso significa que certos poderes, como a segurança geral, sempre permanecerão em nossas mãos. Agora, isso é um fato. E ninguém em Israel vai concordar com qualquer outra coisa, porque nós não cometemos suicídio, queremos a vida, valorizamos a vida para nós mesmos, para nossos vizinhos. E eu acho que podemos construir uma paz entre nós e todo o Oriente Médio com a liderança do presidente Trump. E trabalhando juntos, acho que podemos estabelecer uma paz muito, muito ampla que incluirá todos os nossos vizinhos. Senhor presidente, tenho uma pergunta sobre o Irã. O senhor afirmou que houve destruição completa das instalações nucleares. Então, qual a base das negociações daqui para frente? É para limitar futuras atividades nucleares? São os mísseis balísticos? Apoio ao terrorismo, base econômica, oportunidades? Quais as opções? É realmente uma boa pergunta, porque se você se lembra, quando isso aconteceu, eu meio que disse, qual é o propósito de conversar? Já foi destruído e destruído completamente. Mas eles pediram uma reunião e eu vou a essa reunião. E se conseguimos colocar algo no papel, tudo bem, isso será bom. Acho que eles passaram a ter muito, muito respeito por nós e acho que também passaram a ter muito respeito por Israel. Mas eles gostariam de se encontrar e nós vamos ter uma reunião. Steve, quando vai ser essa reunião? Você quer dizer?
Na verdade, muito em breve, muito em breve. Na próxima semana ou algo assim. Então vamos ver o que acontece. Acho que seria bom registrar isso e colocar no papel. Mas, por causa do resultado verdadeiramente incrível daquele ataque, se você quiser realmente chamar de ataque, ou melhor, uma investida, sim, não achei necessário isso por escrito. Isso fala mais alto. Mas entendo por quê. E eles são gentis. E começou com eles nos contando sobre 14, eles tiveram que fazer. Você sabe o que 14 representa, certo? Você sabe o que 14 representa, certo? Você sabe disso, né? O número de bombas lançadas. Então foi, sabe, representativo, pegamos todas. Sim, por favor. Atrás de você. Não, você... Aí, ó. Isso é sobre o primeiro-ministro. Em um vídeo no Instagram, ele disse que vai. Certo. A autoridade local de Israel disse que te prenderia se você viesse para Nova York, se ele fosse prefeito. Você leva isso a sério ou está preocupado, dado o que aconteceu no passado? Não estou preocupado com isso. Eu vou tirar no... Olha, loucura é suficiente no mundo, mas acho que isso nunca acaba. Quer dizer, você tem... isso é uma tolice. É bobo de várias maneiras porque... simplesmente não é sério. Mas o que é sério é a pergunta que me fizeram antes. E depois de 7 de outubro, as pessoas disseram que os palestinos tinham o estado do Hamas em Gaza. E olha o que eles fizeram com isso. Eles não construíram para cima, construíram para baixo, em bunkers, em túneis de terror, depois dos quais massacraram nosso povo, estupraram nossas mulheres, decapitaram nossos homens, invadiram nossas cidades, nossos vilarejos e nossos kibbutzim. E cometeram massacres horrendos, do tipo que não víamos desde a Segunda Guerra Mundial e os nazistas, o Holocausto. Então as pessoas não vão dizer, vamos simplesmente dar a eles outro Estado, vai ser uma plataforma para destruir Israel. Vamos buscar paz com nossos vizinhos palestinos, aqueles que não querem nos destruir, e vamos buscar uma paz em que nossa segurança, o poder solvente da segurança, permaneça sempre em nossas mãos. Agora, as pessoas vão dizer, não é um Estado completo, não é um Estado, não é isso. Nós não nos importamos, sabe? Nós juramos nunca mais e agora. Isso não vai acontecer de novo. Nos teremos em Nova York. Bem, vou até com o presidente Trump e vamos ver... Ver o quê? Quem? Como sabe quem será o prefeito? Não sei. Sabemos disso, senhor presidente? Ele vai ser muito bom e quem sabe que ainda não sabemos quem será o prefeito. Mas esse é um comunista, ele não é um socialista, é um comunista. E ele disse algumas coisas realmente ruins sobre os judeus e disse coisas muito ruins sobre muitas pessoas. Ele está em lua de mel agora, mas ele pode conseguir. Tudo passa pela Casa Branca, ele precisa do dinheiro da Casa Branca, ele vai se comportar. É melhor ele se comportar, caso contrário vai ter grandes problemas, mas é uma filosofia para a qual esse país não está preparado e nunca estará. A propósito, temos um homem conosco que achou que este seria um trabalho muito glamouroso e fácil. Ele é o embaixador em Israel, Mike Huckabee, ex-governador, ex-tudo. Eu diria que ele é ex-tudo e respeitado e amado por todos. E ele ama Israel, ele ama o Estado de Israel, e ninguém ama mais do que ele. E ele não é judeu e ama Israel. E ele queria estar lá. Eu disse, sabe, Mike, pode ser perigoso. Não. Bem, pelo menos eu estava certo sobre isso. Ele esteve em todos os bunkers possíveis. Ele corria de bunker em bunker, mas ainda está conosco, felizmente, e fez um trabalho excelente. Você gostaria de dizer algumas palavras, Mike? Só quero dizer que é uma honra servi-lo, senhor presidente, e testemunhar um horizonte histórico que estamos vislumbrando no Oriente Médio. E quando o presidente fez sua viagem ao Oriente Médio, e então ele realmente estendeu a mão ao novo governo sírio, sabendo que eles precisavam de um parceiro e que poderiam escolher o parceiro errado. E o que o presidente fez, que nos pegou a todos de surpresa, mas o movimento estratégico nisso criou algo absolutamente histórico. Senhor presidente, eu nem acho que o senhor compreenda totalmente o impacto que está causando na região de uma forma tão notável, e foi sua liderança, sua visão. O senhor fez isso quando os B2Is entraram em ação.
A celebração, o senso de parceria que o Senhor proporcionou ao povo israelense foi tão marcante, mas a mensagem era maior do que apenas para Israel. Era uma mensagem para o mundo. Os amigos da América podem confiar em nós, mas os inimigos da América é melhor que nos temam. E essa é uma mensagem que o presidente enviou a todos no planeta. E é uma mensagem que vai ressoar em direção a uma questão de paz, como eu acho que nunca vimos antes. Então, obrigado. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Eles te adoram lá. Eles o respeitam e o adoram. É isso mesmo. Sabe, é muito, muito interessante. Tivemos os pilotos aqui ontem, como você sabe, eles foram incríveis. E também tivemos os mecânicos, tivemos muitas pessoas aqui que estavam envolvidas, muitas pessoas, acho que cerca de 170 pessoas que participaram daquela jornada incrível, uma jornada que poderia ter sido horrível. Você se lembra do que aconteceu com Jimmy Carter, com os helicópteros e todos aqueles problemas, e no final, os reféns? Tivemos exatamente o oposto. Tudo foi perfeito. Funcionou perfeitamente. Mas eu não percebi. Eu estava dizendo para um deles, isso é algo pelo qual você se sentia muito motivado? Com certeza, senhor, eu não via a hora. Eu disse, melhor você, realmente melhor você do que eu. Mas eles não viam a hora. Ele disse, senhor, estamos praticando para essa missão há mais de 20 anos. Desde logo após 2000, eles vêm pensando e praticando para entrar naquela área. Acho que você provavelmente sabe disso melhor do que ninguém, Pete. Eles estavam pensando em entrar, mas nunca tiveram um presidente que permitisse que fizessem isso. E talvez com razão, talvez N, eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu não percebia isso. Eles estavam se preparando para suas jornadas desde pouco depois do ano 2000. E eu fiquei bastante surpreso com isso. Eles sabiam disso, conheciam cada centímetro daquilo. E eles voltaram e disseram, conseguimos fazer melhor do que jamais fizemos nos treinos. Mas eles vêm praticando há mais de 20 anos. Você consegue imaginar? Sim. Sobre a Ucrânia, senhor presidente, o senhor está planejando enviar mais armas para a Ucrânia? Vamos enviar mais algumas armas. Eles precisam ser capazes de se defender. Eles estão sendo muito atacados agora. Eles estão sendo muito atacados. Vamos ter que enviar mais armas. Sim, principalmente armas defensivas. Mas eles estão sendo atingidos de forma muito, muito intensa. É muito triste. Tantas pessoas estão morrendo nesse caos. Senhor presidente, com este grande projeto de lei assinado, em que o senhor gostaria que os republicanos do Congresso focassem agora? Tudo o que eles precisam fazer agora é falar sobre o quanto isso é bom. Os maiores cortes de impostos da história. Sem imposto sobre gorjetas, sem imposto sobre a Previdência Social, sem imposto, pense nisso, sem imposto sobre horas extras. Do ponto de vista empresarial, os empregos estão surgindo como nunca vimos antes. Assim que isso foi assinado, 9 fábricas anunciaram que estavam construindo a dedutibilidade de 1 ano. Você sabe, coisas que, do ponto de vista dos negócios, você entenderia nos empregos que estão sendo criados. E uma das coisas que, isso também é resultado disso, mas também por causa das tarifas, um sucesso tremendo. Estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares em tarifas. Uma das coisas mais empolgantes é o número de empresas e montadoras de automóveis que estão construindo fábricas. A IA é o grande destaque. Já temos mais de 15 trilhões de dólares anunciados. E tem sido, quero dizer, realmente, eu diria que foi nos últimos 3 meses, mas estamos aqui por um curto período de tempo. E algumas administrações nunca chegaram nem perto desse número em todo o mandato, provavelmente nem em 2 mandatos inteiros, mas já ultrapassamos 15 trilhões de dólares entrando em nosso país. Nunca houve nada parecido em nenhum lugar do mundo. Nunca houve um investimento assim em nenhum lugar do mundo. Olha, eu contei essa história, acabei de contar lá para o Bibi nos bastidores. Eu estava conversando com ele e disse, você sabe o rei da Arábia Saudita, cara inteligente? E também fomos ao Catar e fomos aos Emirados Árabes Unidos. Realmente 3 líderes fortes, caras inteligentes. Bem, todos eles me disseram a mesma coisa. E isso foi reiterado na OTAN recentemente. Quando voltamos, quando eles concordaram em gastar $1 trilhão por ano
Aliás, o que é cerca de 3 vezes o que estavam gastando. Mas todos disseram a mesma coisa. Achávamos que o seu país estava morto. Termo horrível, não é? Achávamos que os Estados Unidos da América estavam mortos. E agora você está presidindo o país mais quente do mundo. Nós somos o país mais quente do mundo. Acho que o Bibi admitiria isso. Mais quente que Israel, embora estivesse bem quente há uma semana. Posso dizer pelos motivos errados, mas nós somos o país mais quente do mundo agora. E isso aconteceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Mas temos mais de 15 trilhões de dólares, o que significa empregos, construção e coisas nunca antes vistas. Então, tudo que podemos fazer é continuar trabalhando duro. Sempre haverá surpresas, algumas serão ruins. 50 sobre Irã. Resumidamente, a guerra com Israel agora acabou. Ou essas conversas precisam acontecer antes que isso possa zero. 58. Bom, eu diria que você é o melhor homem para responder isso, é o primeiro-ministro. Mas vou lhe dizer que, na minha opinião, espero que isso acabe. Sim, acho que o Irã quer se reunir. Acho que eles querem fazer as pazes e eu sou totalmente a favor. Agora, se esse não for o caso, estamos prontos, dispostos e capazes, mas não acho que teremos que fazer isso. Mas acho que Bibi responderia muito bem essa pergunta. Claro. Acho que a parceria entre Israel e os Estados Unidos, a parceria entre o presidente Trump e eu produziu uma vitória histórica. É uma vitória incrível, na verdade. Bem, trouxe as maiores capacidades dos Estados Unidos, que são equiparadas às grandes capacidades de Israel, e o exército de Israel, os pilotos de Israel, os soldados de Israel, e a combinação dessas duas capacidades extraordinárias produziu um resultado decisivo. Isso a retardar os 2 tumores que ameaçavam a vida de Israel. O tumor nuclear e o tumor de mísseis balísticos, porque eles estavam planejando construir 20 dessas coisas e lançá-las sobre um país do tamanho de Nova Jersey. Nenhum país poderia suportar isso. Então, o que você faz quando tem 2 coisas que vão te matar? Você precisa removê-las. Com o nosso esforço conjunto, nós conseguimos. Mas quando você remove um tumor, isso não significa que ele não possa voltar. Você tem que constantemente monitorar a situação para garantir que não haja nenhuma tentativa de trazê-lo de volta. Então, tivemos uma grande conquista e acho que parte do esforço para consolidar isso e garantir que não precisamos repetir é monitorar isso cuidadosamente. Claro, o presidente e eu estamos conversando sobre isso. Nossas equipes estão conversando sobre isso, mas não há dúvida, esta é uma vitória histórica e acho que, como foi dito aqui hoje, isso já mudou a cara do Oriente Médio. Mas acabou, não é? Mas eu acho que há uma oportunidade aqui de criar uma expansão histórica dos Acordos de Abraão, que por si só já foram um ato histórico, que merece um prêmio Nobel para presidente, mas eu acho que as oportunidades são muito maiores. E eu espero, eu gostaria de acreditar que o Irã não vai testar a nossa determinação, porque isso seria um erro. É melhor seguir por outro caminho. Bem, isso cabe ao povo do Irã. Sim. Senhor primeiro-ministro, falando sobre a Síria. O governo Trump apoiou totalmente as mudanças na Síria, dando suporte ao novo regime lá. Obviamente, seu governo é mais cauteloso do ponto de vista da segurança. O senhor está confortável com o ritmo das mudanças, com a situação de segurança em relação à Síria neste momento? Acho que há uma oportunidade a ser explorada. Eu acho que todos entendem que a situação mudou. Antes disso, o Irã basicamente comandava a Síria, certo? Diretamente através do Hezbollah. O Hezbollah foi colocado de joelhos, o Irã está fora do cenário. Então, acho que isso apresenta oportunidades para estabilidade, segurança e, eventualmente, para a paz. E eu acho que isso também foi possibilitado pelo fato de o presidente ter aberto um canal de comunicação. Então, eles têm muito a perder ao voltar ao conflito e muito a ganhar ao avançar em direção à paz.
E eu acho que essa oportunidade foi aberta pelo presidente e pela mudança na situação de segurança. Nós provocamos com o colapso do regime Assad. Há conversas diretas com o governo Assad? Vamos supor que houvesse, eu responderia sim? Não, certo? É meu dever perguntar, agradeço. Certo? É seu dever perguntar e meu dever perguntar de volta, né? Então é por isso que... Sabe, a pedido de muitos países na área circundante do Oriente Médio, incluindo o Bibi, nós iremos retirar as sanções à Síria e conheci o novo líder, fiquei muito impressionado com ele. E alguém disse, bem, ele vem de um passado muito difícil. Eu disse, bem, sabe, não estou tão surpreso, é uma região difícil do mundo, mas fiquei muito impressionado com ele, mas tiramos as sanções porque queremos dar uma chance a eles. Eles nunca teriam tido uma chance sem as sanções. Uma das coisas que temos com o Irã é que temos sanções muito rigorosas, sanções realmente rigorosas. E eu adoraria poder, em algum momento, no momento certo, retirar essas sanções, dar a eles uma chance de reconstruir, porque eu gostaria de ver o Irã se reerguer de forma pacífica e não ficar dizendo morte à América, morte aos EUA, morte a Israel, como eles faziam. Você sabe, eles eram o valentão do Oriente Médio e agora não são mais o valentão. Mas eles diziam coisas terríveis, eu gostaria de vê-los. Eles têm tanto potencial, sabe? Eles têm o poder do petróleo e têm um povo excelente, pessoas inteligentes, pessoas cheias de energia. Incrível. E eu conheço tantos iranianos de Nova York. Tenho muitos amigos e eles são pessoas incríveis. Então é uma pena ver algo assim acontecer. Mas eu acho que retirar as sanções da Síria vai dar à Síria uma grande chance de conseguir. Senhor presidente, há alguma ordem executiva na qual você gostaria que o Congresso se concentrasse quando voltarem à sessão? Bem, nós já fizemos muitas delas nos últimos tempos, como você sabe, e eu sempre digo grande, belo e maravilhoso projeto de lei, eu acrescento a palavra grande, mas foi o maior projeto de lei desse aprovado. Estávamos falando sobre isso antes, foi realmente uma beleza. Mas você sabe, muitas das coisas que fizemos, as ordens executivas, foram codificadas na legislação que acabamos de aprovar. E vamos enviar muitas outras ao longo dos próximos cerca de 2 meses, separadamente. Mas grande parte disso já fazia parte daquele belo e grande projeto de lei. Ótimo. Senhor presidente, sobre tarifas. O que aconteceu com 90 acordos comerciais em 90 dias? Como as pessoas são? Nós falamos com todo mundo. Nós conhecemos cada... Tá tudo pronto. 80, 90 dias. Eu disse a você, faremos alguns acordos, mas na maioria das vezes enviaremos uma carta. Vamos dizer, bem-vindo aos Estados Unidos, se você quiser participar do país mais grandioso e bem-sucedido de todos os tempos. Quero dizer, estamos indo melhor do que nunca. Nós temos, eu não acho, e você vai ver esses números em breve. Nunca tivemos números como esses, nunca tivemos investimentos como esses. Nós temos mais de 90. Vamos ter muito mais do que 90. Mas a maioria deles vai receber uma carta. Isso é exatamente o que eu disse. Agora, fechamos um acordo com o Reino Unido. Fechamos um acordo com a China. Fechamos um acordo... Estamos perto de fechar um acordo com a Índia. Com outros, nos reunimos e achamos que não vamos conseguir fechar um acordo. Então, simplesmente, enviamos uma carta a eles. Se você quiser jogar, tem que pagar. Então, estamos com, no que me diz respeito, já terminamos. Estamos enviando cartas a vários países dizendo quanto de tarifa eles têm que pagar. Alguns talvez ajustem um pouco, dependendo se eles tiverem, você sabe, algum motivo. Nós não vamos ser injustos quanto a isso. E, na verdade, é uma pequena fração comparado ao que deveríamos estar recebendo. Nós poderíamos estar pedindo muito mais, mas, em nome dos relacionamentos que tivemos com muitos países realmente bons, estamos fazendo do jeito que eu faço. Mas poderíamos estar recebendo muito mais. Poderíamos pedir muito mais do que estamos pedindo. Quando você diz que terminou, porque está enviando as cartas, para dar seguimento ao que o Ed perguntou antes, você está contando isso como acordos ao dizer, aqui está a tarifa que vamos cobrar. Eu estou dizendo, aqui está, parabéns, bem-vindo aos Estados Unidos. Espero que você ganhe muito dinheiro e você vai nos pagar dinheiro. Eles estavam nos explorando. Eles estavam nos cobrando tarifas em níveis que ninguém jamais viu antes. Temos alguns países que estão cobrando tarifas de 200% e tornando impossível fazer negócios.
E o que as tarifas estão fazendo é atrair pessoas e empresas para cá, para os Estados Unidos. É por isso que estamos realizando todo o trabalho que vocês veem acontecendo neste país agora. E está em um nível recorde. Todas as fábricas, todas as instituições de IA que estão sendo construídas, em grande parte porque, bem, eu acho que é por causa de 5 de novembro, boa eleição, e acho que é por causa das tarifas. Muito obrigado a todos. Obrigado.